Muito boa noite a todos. Muito bom termos escolhido estar aqui. A vida é feita de escolhas. E quem tem uma viagem longa a fazer precisa saber se tem posto de gasolina no meio do caminho. Se não tiver posto de gasolina, a gente está mal na nossa viagem, não é verdade? O que nos abastece? O que nos fortalece? Vocês não sentem durante uma semana, durante um dia, uma baixa de energia, um desânimo? Isso é praticamente universal. Se a gente estiver com a gasolina acabando e não souber onde reabastecer, fica bem difícil. E aqui está um posto de energia, um posto de gasolina, porque todo o bem vem de Deus. Claro que não é só essa casa, claro que Deus está em tudo, mas em alguns lugares a gente pode sentir melhor essa presença, mais facilitada. Muito bem. Nós espíritas somos muito perguntadores, vocês não acham? Nós gostamos muito de perguntar. Não é à toa que o próprio Espiritismo surgiu com um livro com 1019 perguntas e respostas. Será que foi à toa? Entre Jesus e nós, houve o advento da ciência, da razão. Já não era mais admissível uma fé dogmática, é assim e acabou. É assim porque Deus quis. Surgiu o Espiritismo com 1019 perguntas e respostas, não foi à toa, e na mão de um cientista. Então nós temos perguntas, não é feio, não é pecado, não é errado, muito pelo contrário. Disse em filosofia que às vezes vale mais a pergunta do que a resposta, porque algumas perguntas você não vai ter uma resposta pronta, mas vai levar a vida toda, às vezes várias vidas, e a busca pela resposta orienta a vida da gente, dá um sentido. Entre as perguntas que assolam a nossa alma, que depois de ler um livro, ouvir uma palestra, em qualquer momento a gente sempre se faz, é como evoluir espiritualmente. Porque é muito bonito você ver em André Luiz, em diversos outros livros, a realidade espiritual, na biografia de grandes almas, é maravilhoso. Mas é mais ou menos como passar um prato de comida na frente de um faminto. Eu quero saber como acessar esse prato, eu quero saber como comer, não quero só que passe na minha frente. Como nós evoluímos espiritualmente? Essa é uma grande questão da nossa vida. E essa pergunta foi feita a Jesus, num tempo muito especial, quando no órgão máximo do judaísmo, o Sinédrio, a grande diversão era falar mal do mestre. Se referiam a ele como um enganador de multidões, como manipulador de pessoas crédulas, e eles se riam muito da figura de Jesus, mas esse homem, um membro do Sinédrio, não se deixou levar pela massa, não se deixou conduzir feito gado. Nicodemos. Só essa questão de não se deixar conduzir como gado já é uma lembrança, uma recomendação fantástica. Semana passada, uma criança morreu inalando desodorante. Nós estamos em tempos em que todos se acusam uns aos outros de serem gado. Um daquele e outro daquele outro. Não vou citar quem, porque se a gente começa a citar aqui, as polarizações já fazem o ambiente piorar. Todos se acusam de ser gado uns dos outros. Só o fato de Nicodemos falar assim, não vou pela ideia geral, vou testar pessoalmente, já mostra a grandeza desse homem. E ele foi até Jesus. E não só foi até Jesus, como levou a nossa questão. Mestre, como eu faço, como o ser humano faz para crescer espiritualmente? Jesus deu uma resposta para ele
muito interessante, curta e profunda. Ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo. Páscoa, tempo de renascimento, mais do que nunca precisamos dessa passagem para refletir. Só que Nicodemos não entendeu muito bem. E é possível que alguns de nós, agora ou em algum momento da vida, ao se fazer essa pergunta, também não entenda muito bem. Sabe o que ele perguntou para Jesus? Mestre, como pode um homem e uma mulher já adultas encolher, entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Alguém tem essa questão na mente? O que será que Jesus quis dizer como ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo? Ele não gostou dessa pergunta de Nicodemos. Ele falou, tu és o mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Como é que eu vou falar das coisas mais profundas se vocês não sabem nem o básico? Não vos espanteis quando eu digo, ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Vamos por partes. O que é nascer de novo na matéria? É encolher e voltar para a barriga da mãe? Tenhamos pena da nossa mamãezinha, não é possível isso. O que é nascer de novo na carne? Claro, hoje nós temos claro, é a reencarnação. Ao tempo de Jesus, a palavra que se usava era ressurreição. E a palavra ressurreição, ela não é exata. Ela dá conta de uma série grande de fenômenos. Tanto que hoje, um socorrista, médico, enfermeiro, ele tem métodos previstos de ressuscitação ou ressurreição das pessoas. Choques, massagem cardíaca, respiração boca a boca, por exemplo. E certamente Jesus não quis dizer isso, né? Que a gente todo tem que tomar choque porque o nosso coração está batendo. Então o que é nascer de novo na matéria? Claro, é reencarnação. Os inimigos do Espiritismo falam que Jesus não falou em reencarnação. Claro que não falou. A palavra não existia ao tempo dele. É mais ou menos como cobrar do mestre que no sermão profético, no sermão profético Jesus não previu a pandemia. Claro que não previu. A palavra não existia. Mas a primeira coisa que ele previu no sermão profético foi: haverá pestes. Você pensa o quê? Pestes é o seu sobrinho? É o filho do vizinho? Claro, peste naquele tempo tinha uma designação clara. Era uma doença que se propagava rapidamente. E assim ele foi falando de muitas coisas, falsos cristos e falsos profetas, nós poderíamos chamar de estelionatários espirituais. Tem gente que engana as pessoas a título do sagrado. E o pior, tem em todas as religiões. Talvez João de Deus tenha vindo para deixar o espírita bem humilde, bem tranquilinho, porque o mau caráter, ser humano, que se aproveita do sagrado, do mais sagrado que tem nas criaturas, para seus próprios interesses, isso infelizmente tem em todo lugar. É uma tragédia universal. Muito bem. Nascer de novo na matéria, nós temos a resposta rápida. E nascer de novo no espírito? Alguém se aventura a dar uma resposta? Como é que nós fazemos para nascer de novo em espírito? É fácil responder isso? Mas vamos começar pelo nascer de novo na matéria. Como é que Deus olha para a criatura humana? Provavelmente Ele olha para nós e nos vê sobrecarregados, porque nós somos acumuladores de lixo mental e espiritual. Vocês já perceberam isso? Como nós juntamos porcaria na nossa alma? Veja a experiência do erro. Quando você erra com os outros, você junta que lixo emocional? Quando você erra com os outros? O lixo da culpa.
Você vai falar com um psicólogo, com um homeopata, com um terapeuta sério, ele vai te falar que são muitos os efeitos da culpa no corpo e na alma humana. A culpa é um grande veneno da alma, porque nós lidamos mal com o erro cometido por nós. Mas e as pessoas erram conosco também? Alguém já errou contigo na vida? Claro, muitas pessoas. E a cada vez que uma pessoa erra com você, você guarda e acumula que tipo de lixo? Mágoa, raiva, ódio, projetos de vingança. Olha só a nossa mente como nos fez, as nossas crenças nos fizeram acumuladores de lixo. Exceto para as pessoas que perdoam os outros e se perdoam automaticamente. Se tiver alguém, por favor, venha dar palestra, porque eu estou precisando ouvir também. A não ser essas pessoas, os outros todos somos como carrinheiros que tivessem carregando pedras na sua carroça. Porque o carrinheiro não carrega pedra na carroça, ele carrega plástico, metal, papelão, vidro, mas pedra ele não carrega, inutilidades ele não carrega. Você já percebeu que você é um acumulador de lixo material mesmo? Você nunca viu isso? Quem já mudou de casa aqui? Acredito que todo mundo. Quem já mudou de casa e não percebeu quanto treco tem dentro do armário? Quanta inutilidade, que teve que jogar vários sacos de lixo fora? Quem? É impossível. É até lindo você pensar a respeito dessa frase. Ninguém muda sem desapegar, sem jogar coisa inútil fora. Segredo da mudança é soltar coisas. Os foguetes espaciais vão soltando partes até chegar na Lua. Os balões, aqueles que carregam pessoas, também têm lastros de areia muito pesados, porque já que eles não dirigem para a esquerda e para a direita, eles podem dirigir de baixo para cima. Se estiver caindo no mar, eles jogam fora o peso e sobem. Jogar o peso fora faz a gente subir. Essas imagens são lindas. Nós precisamos demais refletir sobre essa questão. E qualquer que seja a sua pegada, você pode descobrir uma ferramenta de crescimento espiritual que por todos os lados é falada, mas é pouco refletida sobre nós. A infância. Quando o alto nos vê sobrecarregado de mágoas, culpas, medos, preconceitos, porque toda semana você erra com alguém, todo dia as pessoas erram contigo, e se cada vez você for juntando mágoas e culpas, como é que você está espiritualmente? E se você pensar que você já viveu milhares de vidas e as mágoas e culpas estão acumuladas na sua alma, quanto você tem de lixo? Ou você consegue entender esse fenômeno que a ciência não explica, da simpatia e antipatia gratuita? Entra uma pessoa nova no seu trabalho, você nunca viu e fala, não presta. E pelo olhar você percebe que a pessoa acha o mesmo de você. Como explica isso? Se a psicologia fala que a personalidade vem do meio ou da genética, ninguém nunca descobriu um gene da antipatia. De onde vem essa sensação da antipatia gratuita? É porque nós não esquecemos as vidas passadas. Elas apenas foram depositadas no nosso inconsciente, de onde alguns fatos são engatilhados, são pescados e são trazidos para o nosso consciente. É isso que explica outro fenômeno que ninguém entende, que são os talentos precoces. Crianças que nunca receberam aula de piano, são colocadas na frente de um piano, fazem um acorde e começam a tocar. Isso está cheio na internet, é só pesquisar.
Fora os fenômenos ainda mais drásticos, que são crianças que, quando estão levando bronca do pai ou da mãe, falam: mas eu, quando era seu pai, eu não estava bronca desse jeito. O que, filho? O que foi, menino? O que você está falando, rapaz? Porque eu fui seu pai. E às vezes ele dá datas, dá locais e dá causa. Eu morri por causa disso, disso, disso. Aí os pesquisadores vão até o cartório daquele local, procuram o nome que a criança está dando, veem que a causa mortis, entre aspas, coincide. Ian Stevenson, professor, doutor nos Estados Unidos, e Hernani Guimarães no Brasil, colecionaram, Hernani, em torno de 80 casos como esse, e Ian Stevenson 1.200. Vale a pena conhecer. Isso é muito mais comum do que a gente supõe, muito mais. Não são apenas marcas de nascença, aquela intrigante situação de quem tem filhos gêmeos univitelinos, ou seja, mesma carga genética, e eles demonstram personalidade muito diferente desde cedo. Como explica? Muita coisa a ciência não sabe e nem quer tocar, nem mexe, mas a gente entende, nós entendemos. Nós não nascemos no berço e não morremos no túmulo. Então, Deus, vendo a todos nós sobrecarregados dessa forma, qual é o pai, qual é a mãe que veria um filho esmagado de peso, de carga tóxica, de veneno, porque mágoa, culpa, medo, preconceito é veneno? Qual pai veria um filho assim e não faria nada? Claro, Deus nos ajuda. Como é que Ele nos ajuda? Pegando as nossas memórias e colocando no subconsciente. Como é que a gente pode entender isso? É fácil, tá uma parábola moderna do celular. Você compra um celular novo, baixa alguns programas, dá comandos e ele funciona rápido. Passa alguns anos, você, depois de ter baixado algumas dezenas de programas e algumas centenas de arquivos, como fica o seu celular? Lento. Às vezes ele trava. Às vezes você precisa mandar para uma assistência técnica. O que faz a assistência técnica? Seu Maurício, o senhor precisa mesmo desse monte de programa? O senhor precisa mesmo desse monte de arquivo? Se precisa, vamos passar para uma memória externa. Vamos colocar essas memórias nas nuvens. Colocar as memórias nas nuvens é uma parábola linda para falar o que Deus faz com a gente quando a gente renasce. Coloca as nossas memórias nas nuvens. Quando a gente precisa, a gente traz e funciona. Então, entender que a infância é uma janela de oportunidades. É uma janela linda de oportunidades. Mas que também é um momento delicado da alma humana, porque a criança aprende rápido, não é verdade? Aprende muito. Mas ela também, por essa mesma sensibilidade que faz com que ela aprenda rápido e muito, ela também se machuca com as experiências infelizes na família. Sem dar depoimento pessoal, mas eu sou assistente social judiciário e um dos tipos de processos que a gente trabalha tem esse nome horroroso de estupro de vulnerável. São os casos que viram processos criminais onde a criança passa por violências de todo tipo dentro das suas casas. Violência intrafamiliar. Estamos falando de avós, padrastos, pais, irmãos, geralmente do sexo masculino. Esse lado não nos favorece muito. Os homens estamos doentes, particularmente. Essa criança ferida é muito mais comum do que você imagina. A gente fala assim, eu já vi algumas notícias disso na televisão. Não é pouca gente. É porque há uma subnotificação brutal. Você não encontra uma pessoa na fila do banco e começa a falar o que você passou na infância. Essas coisas são íntimas. Às vezes, nós mesmos colocamos no inconsciente.
A pessoa, mesmo perguntada honestamente, vai falar que não passou. E ela não está mentindo, é apenas que porque, por proteção, ela jogou para o inconsciente e apagou da mente dela, só para não lidar, só para não sofrer de novo. Carl Gustav Jung, numa linha linda da psicologia, ele fala muito da criança ferida. Nós trazemos uma criança ferida. Aonde? Aonde está essa criança ferida? Dentro de nós, no espelho de casa. E há um livro maravilhoso, um dos livros mais vendidos e mais citados do mundo, que constitui uma parábola linda para isso, para essa questão da criança, para a importância da criança em nossas vidas. Chama-se O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, só para falar do início dele, não é possível falar de um livro com profundidade numa palestra de meia hora. Ele fala de um aviador que passava com um avião muito pequeno por sobre o deserto do Saara. E não é que quando ele passava exatamente em cima do deserto do Saara, o avião quebrou. Quebrou, mas ele conseguiu pousar. E passou o dia todo tentando consertar o avião. E essas coisas da atividade física, a gente às vezes está fazendo alguma coisa com as mãos ou com o corpo e a mente viaja, a mente dele viajou. A mente dele viajou para vivência marcante que ele teve na infância dele. Ele conta que era uma criança desenhista, que adorava desenhar, gostava muito. E ele leu num livro que as jiboias são cobras grandes que comem animais grandes e depois passam muito tempo para digerir aquele animal. E ele ficou muito impressionado com aquilo e fez o quê? Desenhou o início da cobra, como toda cobra, fininho. No meio tinha um quadrado enorme, porque a cobra dele tinha comido um elefante, ele não deixou por menos, tinha que ser um elefante. Depois, no final da cobra, outro fininho. E ele mostrava aquela figura fininho, grandão e fininho, mostrava para as pessoas, ele perguntava, você não tem medo? E as pessoas perguntavam, tem medo de um chapéu? Para quê? Ninguém tem medo de chapéu. Aí ele falou, não é um chapéu. Aí ele falou assim, vou desenhar a minha jiboia aberta. Aí estava lá, fininha, no meio, dava para ver o elefante dentro, como se fosse um olhar raio-x, depois o fininho. E as pessoas falaram, vai estudar gramática, vai estudar matemática, esquece esse negócio de desenhar. Esse relato é simbólico das nossas crianças que ou foram marcadas negativamente, como é que eu vou falar para vocês? Pela violência, pela negligência, pelo abandono, ou foram marcadas por falta de estimulação. E a falta de estimulação, para qualquer técnico que você ouvir falar, um pedagogo, um psicólogo, um assistente social, ele vai falar para você como prejudica uma criança não ser estimulada. Uma criança que fica sozinha numa ilha que ninguém a estimular, ela vai ter a sua própria conexão, as próprias sinapses cerebrais comprometidas. O próprio equipamento físico da criança vai ficar comprometido. Por coincidência, e nós não acreditamos em coincidência, esse aviador, depois de ter dormido, porque não conseguiu consertar o aviãozinho dele, ele foi acordado. Acordado por quem? Pelo Pequeno Príncipe, que é o quê? Uma criança exterior. E isso fala muito da nossa vida. Porque para você cuidar de uma criança fora, você precisa lembrar e acolher a sua criança dentro. Vocês entendem isso? É claro. A criança é tão transformadora que nas nossas vidas foi uma transformação. Quem aqui teve filhos, sobrinhos, netos e a vida continuou igual? Alguém levanta a mão? É possível você ter filhos e a vida continuar igual? Esse igual aqui me lembra eletrocardiograma de morto.
Como é que pode ser uma pessoa ter filho e não mudar nada? Não, eu tive filho sim, mas minha vida continua igual. Não é possível. Deve ser um psicopata. Porque crianças mudam a vida da gente. E a gente, quando lida com uma criança, ela se conecta com a tua criança. Vamos para o nosso exemplo trágico. Uma pessoa que teve um abuso sexual na infância. Quando ele precisar ajudar a sua neta, o seu filho, o seu sobrinho, nesse tema, e esse tema surge, ninguém cria filhos sem falar de sexualidade. Quando ele precisar falar disso, vai fluir? Uma pessoa que teve um trauma de uma vivência abusiva no campo sexual, vai fluir a orientação para o seu neto, para o seu filho? A pessoa pensa que é livre, ela não é livre, ela é feito cachorro amarrado na árvore, é livre até o tamanho da corda, não é livre, nós não somos livres. A vivência mais enfática que fala da importância da criança vem de Jesus. Tem passagens lindas que o mestre fala, por exemplo, ele está rodeado de gente e umas crianças tentando passar no meio para chegar até Jesus, ele fala, e aí ele vê os discípulos, não atrapalhe o mestre, deixa Jesus. Ele fala, o que vocês estão fazendo? Deixa vir a minhas criancinhas, não as impeçais. E isso tem um sabor simbólico lindo. Para você chegar até Jesus, você precisa ser criança. Ele disse textualmente, somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus, que bate integralmente com Nicodemos, que precisa nascer de novo na matéria e no espírito. Aí surge toda uma programação de como crescer espiritualmente. Toda uma programação. O que nós fazemos com as nossas crianças, nós precisamos fazer com a nossa criança. Se você vir o seu neto, a sua netinha, o seu filho, o seu sobrinho, chorando muito, você vai passar reto? É possível isso? Claro que não. Você vai fazer o quê? O que houve, menino? Puxa, o que aconteceu com você? Você vai acolher essa criança. Se a sua criança está chorando, o que você precisaria fazer? O que você imagina? Acolher. Nós precisamos dar colo para as nossas crianças feridas. Há décadas no Espiritismo, os Espíritos falam para a gente a importância da reforma íntima. Mas qual é a ferramenta de reforma íntima que nós estamos trabalhando? Qual é a ferramenta de reforma íntima que os centros espíritas oferecem para os trabalhadores e para os frequentadores? Tem uma exceção luminosa que eu gosto de citar, Vanderlei Oliveira. Ele defende que todas as casas devem ter círculos terapêuticos para falar a respeito da vida, para trocar, lógico, só as pessoas que querem, não pode ser obrigado, esse é o tipo da coisa que não se pode obrigar. Reforma íntima, mas como? Quando você percebe um adulto perante uma criança, dois movimentos por excelência nós fazemos perante as crianças. Um, acolher a criança sofrida, e outra, estimulá-la nos seus potenciais. Então, por um lado, iluminar as sombras, por outro lado, propagar a luz. É lindo, todo mundo que tem uma criança fica imaginando, aliás, já desde a barriga, já tem aquela história do jogador de futebol quando começa a chutar, né? Isso vai ser jogador de futebol que está chutando a barriga. Sempre, todo mundo que ama, vê potenciais, vê crescimentos. A gente vê um bebezinho, já imagina uma mãe de família, uma cientista, uma trabalhadora, uma jogadora de futebol. Não sei, você já vê muito. Isso é o olhar do amor. O olhar do amor desperta potenciais, estimula, faz as pessoas crescerem. E nós estamos aqui tratando exatamente disso. Como eu faço para crescer? Você precisa tanto destravar as suas questões do passado, quanto se estimular para o futuro, para andar para frente. Nós precisaríamos ter mais encaminhamentos para psicologia.
Não que a psicologia seja a salvação, mas orientar as pessoas que investiguem, que cuidem. Antigamente, na minha infância, quando eu ralava o braço, brinquei muito na rua, machuquei muito o joelho e cotovelo, a minha mãe já tacava mertiolate. É com álcool, para quem não lembra. Naquele tempo era, agora a mistura acho que já não arde mais. Mas naquele tempo era com álcool, queimava. Queimava o bagulho. Hoje, enfermeiros, médicos orientam o quê? Quando você ralar, água e sabão. Se você falar, mas arde também, não vou querer limpar. O que acontece se ficar sujeira no seu machucado, no seu ralado? Inflama. Inflamando demora muito mais para cicatrizar. A parábola, novamente, é perfeita para nós. Se você fala assim, eu tenho minhas sombras da minha infância, mas com o tempo passa. A gente não gosta dessas teorias? Com o tempo passa. Tempo passa? O que vocês acham? Não passa. O tempo só vai te ajudar se você utilizar bem o tempo. Por exemplo, lidando com pessoas em necessidade. Lá no meu centro eles fazem, aqui tenho certeza que fazem também, alguma coisa, o nome que se dá lá é atendimento fraterno, atendimento individualizado para as pessoas. É aqui também, né? Uma pessoa que trabalha nessa área falou para mim assim, Maurício, só cai gente que tem o mesmo problema que eu. E eu me vejo falando para a pessoa coisa que eu mesmo não faço. Isso acontece com palestrante também. Aí, você fala para a pessoa para fazer uma coisa e surge uma vozinha na tua cabeça. Maurício, e você? Bonito, hein? Para os outros... Tá bacana. Eu tenho umas passagens lindas. Eu uma vez fui fazer uma palestra na Zona Noroeste e ali, uma das avenidas principais ali da Zona Noroeste, além da Nossa Senhora de Fátima, tem a Jovino de Melo, que cruza com a Nossa Senhora de Fátima. É uma avenida com um canal, como aqui o Canal 3, a Washington Luiz. E eu, depois da palestra, estava voltando, todo contente, porque essa função dá uma alegria pra gente, você se sente útil, e é maravilhoso se sentir útil. E eu saí de lá todo alegre, e olhei para dentro do canal, tinha um cachorro grande, que tentava subir a parede do canal, mas é uma inclinação muito grande, ele não conseguia. E eu falei, puxa, olha só, e fui. Aí passou uma quadra... Passa 2 quadras, veio à tarde a vozinha. Maurício? Tu é bom na palestra, né? Beleza. É bom cachorro. Mas na hora do vamos ver, tá fartando. Aí eu falei, tá bom. Peguei uma rua, voltei 3, voltei ali. Quando cheguei ali, tava uma corrente de moleques, de meninos, um dando a mão pro outro, porque não dava para chegar lá sozinho, um dando a mão para o outro e o último pegando na coleira e puxando o cachorro. E eu... Isso é só para a gente não idolatrar ninguém, nem palestrante. Ninguém merece isso. A gente é só papagaio do que a gente vê de bom. Muito bem, nós estamos em O Pequeno Príncipe. Nós estamos em... Ele só ouviu o Pequeno Príncipe fora, a criança exterior, porque ele acolheu a sua criança interior. E sabe o que o Pequeno Príncipe falou para ele? Sabe como o Pequeno Príncipe acordou o aviador? Tocou nele e falou assim, desenha-me um carneiro. Essa frase merece um seminário. Mas em primeiro lugar, por que você acha que ele falou desenha-me? Por que nesse contexto do Pequeno Príncipe, essa expressão desenha-me? Porque todos nós temos talentos que foram, de alguma forma, menos estimulados na infância. Se a gente fosse abrir a palavra aqui e todo mundo quisesse falar, vocês iam ficar surpresos. Não, eu tenho um caderno de poesia que eu escrevi, que as pessoas não davam muito valor.
Você vai encontrar homens que têm uma sapatilha porque quiseram dançar balé e não foram valorizados. Você pode ter mulheres aqui que queriam ser jogadoras de futebol e começaram a fazer insinuações sobre a sua sexualidade. Muita criança quis fazer coisas e foi desestimulada. Ele falou para ele o quê? Desenha-me. Não é bonito isso? É como quem fala assim: olha o teu baú, olha os teus talentos. É como Jesus falando assim: desenterra os seus talentos. Porque o servo que enterra os talentos é o servo mau e inútil. Olha que Jesus foi forte nessa aí. Conforme a tradução você vai ver essas palavras. Então, quando ele fala desenha-me, é uma fala para todos nós, para nós nos recriançarmos. Quem aqui já começou a estudar depois de velho? Teve essa experiência? Quem mais? Qual a sensação de estudar depois de já ter uma certa idade? Não dá um frescor assim? Não é uma coisa boa? Isso é recriançar-se. Isso é você estimular os seus potenciais. Porque esse negócio de eu sou velho, não tenho mais nada para aprender, isso é coisa de... tem uma música do Raul Seixas que fala assim: eu que não fico no trono desse apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque não interessa a idade. Tem adolescentes que são velhos. Adolescentes que são velhos. E tem velhos que são crianças. Ele está querendo dizer que se você tiver uma barrinha de chocolate, ele aceita. Gosta de chocolate, não gosta, Rui? Criança que não gosta de chocolate? Então, esse movimento, esses dois movimentos de você acolher a sua criança nas suas sombras e nos seus potenciais, são os dois grandes movimentos para a expansão das nossas almas. Você reconhece que tem uma sombra, reconhece que com o tempo não vai passar, e reconhece que quando a gente tem ferida, precisa pegar sabão, lavar, vai doer, mas a cicatrização vai rápido depois, porque ficou limpo. Nós precisamos ter essa coragem. Só que não tem sabão psicológico, não tem sabão para a alma. Ou você põe a mão na coisa, ou você fala, vou lidar com isso, e uma das maneiras de lidar com isso é ajudando os outros. Como eu falei aqui, o atendimento fraterno mexeu com as questões da própria pessoa que era atendente. Por quê? Porque Deus é que nem uma dona de casa, um cozinheiro. Para afiar uma faca, ele afia duas, porque afia uma na outra. Como disse São Francisco, é dando que se recebe. Uma das maneiras mais legais de você ajudar alguém, de você ser ajudado, é você ajudar alguém. Porque a lei da atração, quem nunca ouviu falar, pesquise, não dá para falar sobre isso, seria outro tema de palestra. A lei de atração vai fazer com que venha para você as pessoas que você precisa para, como um espelho, a psicologia fala que o outro é um espelho para o eu. Como um espelho venham as pessoas para você se rever. Você nunca pensou porque eu tive a mãe que eu tive, o irmão que eu tive, os filhos que eu tive? Nada acontece por acaso. As pessoas foram atraídas para a sua vida para você se rever. Tem um palestrante espírita, autor de livros, muito famoso, Alberto Almeida. Ele é psiquiatra, ele tem grupos terapêuticos. E ele fala que as pessoas nos grupos terapêuticos vêm se queixando muito dos outros. Olha que absurdo. Aqui não tem ninguém que se queixa dos outros, não é verdade? Ah, bom. Deve ser coisa lá do Pará, onde ele é, porque lá as pessoas devem se queixar dos outros. Mas aí vem a pessoa e começa. Ele deixa um pouco para ver se abaixa a tensão da pessoa. Depois ele tem uma frase muito forte. Ele fala assim: doeu, é teu. Dois homens saem na rua.
Os dois são questionados na sua sexualidade com aquele xingamento que todo mundo sabe, que eu não posso repetir aqui. Um desses homens cai para cima da pessoa que o xingou e bate. O outro olha e segue. Por que essa diferença? Precisa ser psicólogo para responder? Ora, eu não devo satisfação a ninguém. Eu tenho consciência da minha sexualidade. Não é porque uma pessoa fala que eu sou isso, isso, aquilo, que eu vou me desgastar. Vida que segue. Já o outro, que precisa provar que é macho, provar que é homem, fica para análise de vocês, até porque alguns dos homens aqui já devem ter feito uma bobagem dessa. É super comum, a gente faz, nós temos momentos de mais segurança e de menos. Não é uma psicologismo, é só de você entender que o outro é um espelho para o eu. Você precisa, se colocando a serviço, fazendo um trabalho voluntário, esse trabalho vai atrair situações que vão te ajudar demais a rever os seus conceitos, a rever a sua criança, a desenvolver os seus talentos. O Pequeno Príncipe, nós fizemos um livro, uma releitura do livro O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. O título dele é Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Olhar o Pequeno Príncipe à luz de Jesus é fantástico. Por exemplo, a frase, desenha-me um carneiro. Por que essa frase absurda? Desenha-me um carneiro. Que coisa mais sem sentido, não é? Qual é o animal que simboliza Jesus Cristo? Jesus é o Cordeiro de Deus. Desenhar-se um carneiro é a missão, é a tarefa de todos nós, criaturas de Deus. Quando Kardec perguntou para os espíritos como fazer para se melhorar, se Deus deixou para a humanidade alguém para servir de modelo e guia, qual foi a resposta? Jesus. Jesus é o modelo. Redesenhar-se à luz de Jesus, redesenhar-se um carneiro, é tudo. É simplesmente tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Desenha-me um carneiro é a tarefa da vida. Olhar-se sempre e falar o que Jesus faria, o que Jesus fez. Ele é o nosso modelo e guia. Desenha-me um carneiro. Nós temos nesse livro uma série de dicas, a gente vai pegando, inclusive de reencarnação, muitas pérolas escondidas, e foi muito gostoso fazer. Sabe quando você faz e a coisa flui, você fala assim, estou tendo ajuda. Estou tendo ajuda. Eu já fui numa roda mediúnica perguntar, eu precisava colocar o nome do autor espiritual, né? Aí eles falaram, o nome não importa. Então eu coloco o meu, porque tem que ter um nome no livro. Mas eu sei que não foi só comigo. Nós temos outros livros que ajudam a fazer o Evangelho no Lar, que faz pensa a transformação interior a partir de Paulo de Tarso, um livro chamado Saulo e Paulo. E um livro também que fala sobre a nossa relação com Deus, que fala do universalismo religioso. Porque Jesus previu o futuro das religiões. E ele não falou que o Espiritismo é o futuro das religiões. Ele falou assim, que haverá um só rebanho e um só pastor. Na minha crença, na minha maneira de ver, a religião de Deus é a religião do amor. Se um ateu for fraterno, ele está na frente de um espírita que leu toda a obra de André Luiz, toda a obra de Kardec, mas que não está praticando, não está vivendo o Evangelho, que o Evangelho é amor. Que a gente consiga pensar a respeito disso. Toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. A gente está à disposição se estiver interessados, e pensem numa criança chorando. Nós precisamos ouvir a criança chorando. Essa criança que está no seu espelho. Se você percebê-la, acolha, dê atenção. Ajude fazendo caridade, fazendo bem ao próximo, fazendo trabalho voluntário, indo para um atendimento psicoterápico, faz muito bem, ajuda demais.
o livro é só um estímulo a mais, mas as tarefas para a gente se transformar são a solidariedade, amar o próximo, como a gente ama a nós mesmos. Que o mandamento de Jesus oriente as nossas vidas. Obrigado, gente.